Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos de volta ao livro de Jó e continuamos a analisar o capítulo 4, onde realmente nós encontramos ali um diálogo que teve lugar uma verdadeira disputa, um debate intelectual. Os amigos de Jó estavam de volta dele, tentando agora acusá-lo, e Jó vai responder-lhes de uma forma adequada. E é isto que poderíamos chamar de atletas espirituais, atletas intelectuais. Há ali uma grande disputa intelectual. E Eliú, este jovem que está ali no meio, está a assistir durante grande parte deste debate. Ele não vai intervir até determinada altura. Então tínhamos três grandes pensadores, os três amigos de Jó, mais esse jovem Eliú, mais Jó, ali nesta situação, discorrerem sobre este assunto. O diabo tinha prejudicado de uma forma tremenda a vida de Jó. Ele não tinha mais nada onde se apoiar. E Elifaz, um destes supostos amigos, está agora a falar. Elifaz, o nome significa Deus é a minha força. E este homem chamado Elifaz apresenta-se ali como sendo a voz da experiência. E nós vamos analisar cada amigo de Jó que se apresenta numa perspectiva diferente. Este Elifaz apresenta-se como sendo a voz da experiência. É um homem notável em vários aspectos. Aquilo que ele vai dizer tem algumas verdades, outras nem por isso. O próprio Deus, no final destes discursos, diz que estes homens falaram do que não entendiam. Por isso, ao analisarmos estes diálogos, estas apresentações, temos de terem atenção que algumas das coisas que vão ser ditas são interessantes, mas outras realmente não estão bem fundamentadas, não estão bem alicerçadas, pois partem de um pressuposto errado. E por isso mesmo, ao fazerem essas reflexões, as construções que se fazem em cima desse pressuposto estão elas próprias também erradas. Esta imagem ou esta ideia deste diálogo que parte de um pressuposto errado, de um fundamento errado, lembra-me um edifício que eu vi lá em Cascais, onde eu morava há uns anos atrás, que o edifício está torto. Ele começou a ser construído e quem o construiu não deve ter avaliado corretamente o que estava a fazer a nível das estruturas e o edifício ficou com um desvio significativo. Os pedreiros que vieram a seguir fizeram um excelente trabalho, os eletricistas também, os canalizadores também, mas o prédio estava efetivamente torto, via-se a olho nu, e por isso mesmo foi uma obra que foi embargada e não pode ser habitada. Então aqui vemos que Elifaz e os seus amigos, apesar de fazerem considerações interessantes, como têm um fundamento errado, vão construir um prédio torto, que não pode ser habitado, que não pode ser utilizado nestas reflexões aqui. Então, apesar de encontrarmos aqui ou ali algumas situações interessantes, algumas verdades até que Elifaz vai declarar, nós, no entanto, temos que entender que ele partiu de um pressuposto errado e, por isso, não se aplica à vida de Jó. Então temos que ter esta atenção, mesmo aqueles pedreiros, e este exemplo que eu dei, aqueles pedreiros fizeram um trabalho excelente, portanto fizeram um bom trabalho em termos de pôr as paredes no sítio, fazer as janelas, pôr as portas. Isso foi um trabalho que foi feito corretamente, mas não significa que o trabalho que foi feito corretamente, essa verdade que foi feita bem, não significa que o prédio está bem construído. Então é o mesmo raciocínio que nós utilizamos aqui para analisar os comentários de Elifaz e dos seus amigos. Eles vão ter algumas verdades, nós iremos analisar essas mesmas verdades particularmente, mas sempre teremos de ter presente que realmente o prédio está mal construído, os seus fundamentos foram mal lançados e por isso mesmo não podem ser utilizados para fazer teologia, não podem ser utilizados para a nossa vida e prática num certo sentido.
Então vamos olhar para o texto bíblico e vamos ver aqui o resumo de tudo aquilo que se diz nestes diálogos. Aqui nós podemos encontrá-lo no verso 8 deste capítulo 5, onde lemos: segundo eu tinha visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Como eu disse, Elifaz vai fazer algumas declarações das quais têm algum fundamento, alguma verdade. Outras, nem por isso. Ele aqui faz uma afirmação interessante. O próprio apóstolo Paulo diz exatamente a mesma coisa quando ele diz: tudo quanto o homem semear, isso também se fará. Então, aqui Elifaz faz uma consideração correta, mas, no entanto, o resto do raciocínio não está bem fundamentado, não está bem alicerçado. Ele parte de um pressuposto que não se aplica à pessoa de Jó. E Elifaz comete mais um erro, na minha opinião, ao analisar a vida de Jó. É que ele parte da sua própria experiência. Elifaz, ele diz que ele baseou os seus comentários naquilo que ele tinha visto, em alguns sonhos e visões que ele tinha recebido. Ele achava que possuía verdades secretas que ninguém sabia, que ninguém conhecia. Não temos a menor dúvida de que este homem era notável em alguns aspectos, tinha certamente muita cultura, tinha também uma boa capacidade de análise, olhava para as coisas e via a vida e tirava as suas lições, e por isso nós pensamos que algumas das coisas que ele diz poderão ser interessantes. Mas, no entanto, como disse, tínhamos muita cautela ao analisar os discursos de Elifaz, assim como dos seus amigos. Mas nós vamos passar a ler então estes textos bíblicos do capítulo 4 do livro de Jó, do verso 1 em diante, e diz assim: Então respondeu Elifaz, o tenamita, e disse: Se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás. Quem todavia poderá conter as palavras? Começa Elifaz com um discurso muito diplomático, muito polido, com muita cautela. Se por um lado ele compreende a dor de Jó, por outro lado ele diz que é impossível, diante deste cenário, ficar calado. Então ele vai passar a tecer considerações sobre o que ele está a ver na vida de Jó. Ele diz: quem é que me impede de falar? Quem é que pode controlar estas palavras? Diante de um cenário tão difícil como este, será que vamos ficar efetivamente calado? Mas continuamos a leitura, vejamos o que ele diz no verso 3 em diante. Eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido a mão fraca. As tuas palavras, dizia Elifaz a Jó, as tuas palavras têm sustentado os que tropeçam, e aos joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas? Aqui temos então Elifaz que começa a fazer uma análise da vida de Jó e diz: bem, então tu encorajaste outros, fortaleceste outros enquanto estavas bem. E agora, quando ficas sem saúde, quando perdes os bens, já não são válidas essas verdades para ti? Jó podia exortar, advertir, consolar, podia julgar a qualquer pessoa que precisasse de uma ajuda, de uma palavra de encorajamento. Jó mostrava o rumo certo para as pessoas, mostrava um meio de encontrar a resposta para os problemas. E Elifaz utiliza essa situação para relembrar isto a Jó e trazer à sua memória essas situações. Agora, diante deste cenário, Jó é confrontado com estas situações. E mais uma vez verificamos que este Elifaz não é efetivamente um amigo verdadeiro. Em vez de animar e encorajar Jó, utilizando talvez aquilo que tinha servido para seu próprio ensino, para a sua edificação, agora lança sobre Jó este fardo, este peso. O facto de Jó até ter auxiliado outros, agora é utilizado como arma de arremesso contra Jó. E isto é terrível. Elifaz vem e começa por atacar a identidade de Jó. As verdades que Jó tinha defendido ao longo da vida, de que Deus o protegia, de que Deus estava ao seu lado, de que animava e encorajava aqueles que eram necessitados, agora Elifaz utiliza isto contra o próprio Jó.
Não sei se já aconteceu consigo algumas situações idênticas em que você talvez já animou pessoas, já encorajou pessoas, e quando você está abatido, em vez de o encorajarem assim, animarem a si, lançam-lhe em rosto aquilo que fez de bem, dizendo: então, mas fizeste tanto bem aos outros e agora estás a padecer dessa maneira? Isso não é correto. Lançando assim dúvidas sobre a nossa identidade, sobre aquilo que fizemos, sobre as verdades em que nós acreditamos. Como se não fosse possível nós estarmos abatidos, desencorajados em algum momento da nossa vida. Então devemos ter isto em atenção no nosso dia-a-dia. Por um lado, devemos estar encorajados e encorajar outros, mas ao mesmo tempo, quando vivemos situações deste género, também nos devemos lembrar daquilo que já dissemos a outros e aplicar essas mesmas verdades no nosso dia-a-dia. O verso 6 prossegue a dizer: porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Agora Elifaz vai colocar algumas dúvidas sobre a sua relação com Deus. E diz: então, afinal de contas, tu não confiavas efetivamente em Deus? E a tua grande máxima não era os teus caminhos retos? Como é que agora te encontras numa situação destas? Vejamos ainda o que ele vai dizer, que são coisas bem mais graves para Jó. E realmente estes amigos usam de grande crueldade para atingir o coração de Jó. E Satanás faz isto com muita frequência. Ele retirou os bens, retirou os filhos, retirou a saúde e agora ele vai fazer o mal mais terrível, que é lançar veneno na alma, que é lançar dúvidas sobre quem nós somos efetivamente. E foi o que aqui Elifaz começou por fazer. Lançou dúvidas sobre quem Jó era diante dos olhos de Deus. Quem realmente ele era? Confiava efetivamente ele em Deus? Porque é que então ele estaria nesta situação se ele confiava em Deus? Talvez essas dúvidas já lhe surgiram a si, na sua mente. Em algum momento da sua vida, você põe em causa a sua identidade como filho de Deus. Será que efetivamente eu sou filho de Deus? Porque se eu sou filho de Deus, como é que eu pude fazer isto ou aquilo? E muitas vezes por causa das nossas ações, ou talvez por causa do sofrimento que estamos a viver, colocamos em causa a nossa identidade. E isso é aquilo que Satanás procura fazer. Desde o Éden, ele procurou fazer isso. Satanás lançou na mente de Adão e Eva dizendo: não é bem assim. Se vocês realmente comerem deste fruto, vocês passarão a ser como Deus. Deus não quer o vosso bem efetivamente, porque se ele quisesse, daria a oportunidade para vocês comerem este fruto. E começou a trabalhar a mente de Adão e Eva, lançando dúvidas sobre a sua relação com Deus. Com Jesus Cristo, Satanás fez o mesmo, mantém o mesmo padrão de atuação. Nós encontramos Satanás a perguntar a Jesus se ele é filho de Deus: lança-te daqui abaixo. Então a questão ali que Satanás coloca a Jesus é a identidade de Jesus. És filho de Deus efetivamente? Então faz assim ou faz assado. E agora Elifaz age da mesma forma. Se tu confias em Deus, então por que é que estás a viver esta situação? Infelizmente tenho ouvido várias vezes, às vezes até pessoas que se chamam pastores e têm responsabilidades em igreja ou líderes religiosos ou de outras confissões, que muitas vezes colocam dúvidas sobre a identidade das pessoas. Sei de muitas pessoas no nosso país que se dizem cristãos, católicos, que têm a sua dúvida sobre quem efetivamente são, se Deus efetivamente os ama, se Deus efetivamente tem um lugar especial para eles, se um dia terão ou não um encontro com Deus. Eu tenho falado com muita gente e muitos cristãos do nosso país têm dúvidas se algum dia estarão na presença de Deus. Aqueles que são mais piedosos até lançam a esperança dizendo: ok, nós iremos estar no purgatório, iremos estar num lugar intermédio, um lugar mais próximo, e ali talvez com algumas rezas, algumas velinhas acesas, talvez a nossa alma seja encaminhada para os céus. E isto é uma dúvida tremenda que muitos cristãos têm tido. Eu quero dizer que essa é a tática de Satanás para tirar a paz do coração do homem. Aqueles que encontram Jesus como Senhor e Salvador podem ter plena certeza da sua relação com Deus. E isto não é porque eu digo, é porque a palavra de Deus o afirma. O Evangelho de João o diz, as cartas de João o dizem, o livro de Romanos o diz, Gálatas, Efésios,
qualquer livro do Novo Testamento afirma a nossa relação com Deus. Confie, efetivamente, nas palavras de Deus. E Elifaz, aqui neste texto do livro de Jó, começa por lançar dúvidas na identidade de Jó. Confiaste em Deus? Vivias retamente e será que isso te serviu para alguma coisa? O verso 7 prossegue a dizer: lembras-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? E agora começa com uma argumentação ainda mais forte. Começa a dizer então: se realmente tu és íntegro, se realmente tu és reto, se realmente tu és inocente, por que é que estás a viver o que estás a viver? E esta é uma pergunta que muitas vezes destrói efetivamente os cristãos. Mata o nosso íntimo, destrói o mais precioso que nós temos, que é a nossa relação com Deus. E é aqui que Elifaz é utilizado por Satanás realmente para trazer esta dúvida. Se tu és fiel a Deus, se tu és um homem íntegro, se tu és um homem reto, por que é que estás doente? Por que é que te faltam os bens materiais? Talvez você já ouviu isto até em alguns programas de rádio. Talvez já ouviu isto na boca de algumas pessoas que se dizem líderes religiosos. Por que é que você está a viver este drama? Um cristão não vive este drama. Uma pessoa fiel a Deus não passa por necessidades. Talvez você já ouviu isto. Mas não é este o discurso de Deus. Não é isto que nós podemos retirar aqui do livro de Jó. Para Elifaz, Jó não teria caído naquela miséria se não tivesse cometido algum pecado, se não tivesse realmente errado. Mas realmente a situação de Jó não se encaixa. Jó tem a descrição no início deste livro do cenário cósmico que está a acontecer, daquele diálogo entre Deus e Satanás, quando os filhos de Deus vão à presença de Deus e Satanás vem junto com eles e faz aquele diálogo com Deus, colocando à prova a fé de Jó. Efetivamente, Jó não tinha pecado. Jó estava a viver uma situação dramática, mas não tinha efetivamente a ver com o seu pecado, com aquilo que ele tivesse feito para desagradar a Deus. Mas o texto bíblico prossegue e Elifaz diz: segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Mais uma vez, Elifaz baseia a sua análise na experiência, naquilo que ele tem estado a analisar. Como um hálito de Deus perecem e com o sopro da sua ira se consomem. Isto é o que Elifaz vê no dia a dia. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão porque não há presa, e os filhos da leoa ainda andam dispersos. Elifaz baseia os seus comentários naquilo que ele tem analisado e, efetivamente, na generalidade, Deus não permite que os iníquos, aqueles que têm caminhos maus, aqueles que não vivem de uma forma íntegra, continuem a prosperar ad eterno. Chega um momento em que Deus faz justiça. E nisto, de uma certa forma, Elifaz tinha razão. Só que onde Elifaz não tinha razão é que ele não compreendia que havia uma outra alternativa para estas situações. É que Deus podia proporcionar este tipo de acontecimentos para promover crescimento espiritual. E isto Elifaz não conhecia. O verso 12 ainda prossegue e vejamos o discurso deste homem. Uma palavra se me disse em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos e visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre o homem, sobrevieram-me o espanto, o terror, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante de mim, dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Agora temos aqui uma descrição quase aterradora por parte de Elifaz e parece até muito espiritual. Elifaz recebe agora uma visão, um sonho, então contra isto não há argumentos. Infelizmente verificamos muitas vezes que há hoje cristãos que vivem desta forma, como Elifaz. Têm a resposta para tudo e muitas vezes espiritualizam as coisas que acontecem ao seu redor e dizem: eu recebi do Senhor esta visão, eu recebi do Senhor este sonho para ti, eu recebi do Senhor esta orientação de Deus. E é o que Elifaz está aqui a dizer. Parece que ele agora vai dizer uma coisa extremamente importante,
pois recebeu um sonho e uma visão enquanto dormia. Vejamos então qual é o conteúdo deste sonho, o conteúdo desta visão. Seria porventura um mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Seria porventura um mortal justo diante de Deus? É a reflexão que este homem traz. Depois de toda esta introdução quase assombrosa, ele traz, a reflexão que eu trago é: será que o homem diante de Deus é justo? E a resposta é óbvia. É que não há nenhum justo, nem um sequer. Mas isto não era necessário ser dito a Jó. Ele sabia perfeitamente, por isso diz o texto logo no início que ele oferecia sacrifícios diários, pois os seus filhos poderiam ter cometido algum pecado aos olhos de Deus, pecado oculto. Então Jó sabia disto perfeitamente. Não havia necessidade de uma grande revelação divina através de um sonho para fazer esta declaração a Jó. Mas o texto bíblico prossegue e diz: eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais àqueles que habitam em casas de barro, cujos fundamentos estão no pó e são esmagados como as traças. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Parecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes cortar o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Temos aqui estas afirmações de Elifaz, algumas delas interessantes, outras efetivamente não traz nada de novo. E muitas vezes verificamos este mesmo tipo de situações. Pessoas que querem trazer grandes revelações, mas efetivamente aquilo que eles revelam não é nada de novo. E o capítulo 5 prossegue a dizer, do verso 1 em diante: chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarou maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro. São espinhados às portas e não há quem os livre. A sua messe o faminto devora e até no meio dos espinheiros os arrebata. E o intrigante abocanha os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. Haverá alguém que te atenda? Pergunta Elifaz. E ele vai aqui tecer algumas considerações extremamente erradas sobre quem efetivamente ele se pode voltar. Será que para os anjos, para as entidades espirituais? Jó era um homem que temia a Deus. Ele não se voltava para esse tipo de entidades. Ele tinha uma relação bem firmada com Deus e não recorria a outras entidades. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.